Banco do Brasil, passo e tomo posse em Fátima do Sul, em 83. Então eu concluí a faculdade como funcionário do Banco do Brasil em Fátima do Sul e minha família, meu pai, meus tios já tinham adquirido uma propriedade em Coxim. Então, em 81, minha família muda para Coxim. E eu estava em Fátima do Sul já, em função de estar trabalhando, estar estudando. Quando concluí a faculdade, eu peço transferência e vou embora para Coxim. Peço transferência do banco, assumo. Acompanhar a família. Acompanhar a família. Eu era ainda bastante jovem, tinha 21, 22 anos, e eu acompanhei, era a chance que eu tinha de retornar, né, ao seio da minha família, e eu pedi transferência de Fátima do Sul para Coxim. E lá nós construímos toda essa história política. Ela iniciou, na verdade, em Fátima. Eu conheci o André Putinelli em Fátima do Sul como médico, né? E lá nós fizemos amizade. Eu passei a ser o presidente da juventude do PMDB. Nós criamos o PMDB em Fátima do Sul nesse período. E eu passei a ser o presidente da juventude do PMDB. O senhor, só fazendo um parênteses, interrompendo-o pedindo desculpas, o senhor acompanhou então em 82 a disputa da prefeitura que o André fez lá contra 3 sublegendas da Arena. Ele foi o mais votado, mas não assumiu. Não assumiu. Acompanhando, perdemos uma eleição por 65 votos. Ele foi o mais votado, né? Mas, enfim, não obteve êxito. Mas, naquela oportunidade, o governador eleito, Dr. Wilson Barbosa Martins, convida o André para ser o secretário de Estado de Saúde. Né? Então, a posse naquele período era 15 de março, o André assume a Secretaria de Estado de Saúde. E naquele período ele havia me convidado. Eu falei, André, mas eu vou tomar posse. Dia 2 de março, 12 dias antes, eu tomo posse no Banco do Brasil. Eu falei, não, eu passei no concurso, vou ficar no Banco do Brasil. Naquela época era um emprego né, muito disputado. Era o emprego dos sonhos. E concursado. Eu falei, não, eu vou para esse negócio aí, amanhã você cai, eu caio junto e eu preciso trabalhar, eu tenho que sobreviver. Então, acabei permanecendo no banco e peço transferência para Coxim, isso já em 84. Final de 84, setembro, outubro de 84, eu vou para Coxim. Então, participei daquela campanha, participei ativamente. A juventude do MDB fez os 2 vereadores mais votados em Fátima do Sul. Havia o convite inicial para eu ser candidato, e eu dizia, olha, eu tenho intenção de transferir, de voltar, né, para conviver com a família. Eu tinha saído muito jovem, eu fiz o ensino médio em Maringá, e aí em seguida já vim para cá, fui fazer concurso. Eu já estava há uns 6, 7 anos fora de casa. A saudade era grande. E a vontade de voltar, somos só em 2 irmãos, né? Meu pai e minha mãe que já faleceram, mas enfim, eu tinha o interesse de voltar para a casa dos meus pais. E a oportunidade foi essa, eu pedi transferência do Banco do Brasil, deixei Fátima do Sul e fui morar em Coxim. Lá eu permaneci no banco até 86 e pedi, na época tinha a possibilidade de você pedir o afastamento. Como eu tinha tido uma proposta, eu já formado, né, já exercia atividade, né, mesmo com o banco, eu fazia 6 horas, terminava 1h30 expediente e já ia para o meu escritório. Aí eu recebi uma proposta do Banco Itaú, de Rio Verde, Coxim, de toda a região norte, para advogar para o Banco Itaú em toda aquela região. Aí eu já estava embalado na advocacia. Eu peço, então, exoneração do banco para me dedicar exclusivamente à advocacia. E durante 10 anos, né, de 80, mais um pouquinho, durante 11 anos, de 85 de 86, quando eu deixei o banco, até 96, eu me dediquei exclusivamente à advocacia. Tinha um bom escritório, né? O escritório cresceu, uma clientela muito boa, e também me envolvi muito com a comunidade.
Eu dava aula, eu presidi diversas entidades, a APAI de Coxim, até hoje o prédio que está lá construído na minha gestão como presidente, né? Fiquei 4 anos como presidente da APAI, dirigi a Santa Casa, eu dividi a cidade, criamos as associações de moradores, né? Tínhamos uma relação comunitária grande, então me envolvi em várias atividades. Eu fui diretor da associação comercial, me envolvi na área rural, enfim, a gente é novo, só não foi jovem, presidente do time do Coxim. Muito jovem, mas criei a escola de samba, Unidos do Pé de Serra. Só não, jogava ruim, né? Sempre gostei de futebol, sempre gostei de esporte. Eu brinco, eu falo assim, eu jogo de tudo, não sou bom em nada, mas jogo tudo. Tudo que você falar, você joga, pode pôr lá que eu jogo. Mas me envolvi, esse envolvimento com a comunidade acaba me levando novamente para a atividade política. Lá eu tinha uma atividade partidária em Fátima do Sul. E em Coxim eu me envolvi de novo na atividade partidária, acabei sendo presidente novamente do Diretório Municipal do MDB e fui candidato a vereador. Foi o André que foi lá te convencer novamente a votar para a política ou não? Não. Foi pessoal? A candidatura de prefeito lá foi pessoal, por causa desse envolvimento com a sociedade. Eu estava já em Coxim, eu cheguei em 84, em 88 já fui candidato a vereador. Perdi uma eleição, fiquei de primeiro suplente, por 4 votos. Aí, o pior de perder uma eleição é quando se perde por pouco, né? Mas acabou a eleição, voltei para o escritório da advocacia e falei, não vou mais mexer com isso, vou tocar minha vida profissional. Quando foi em 88, quando foi em 94, nós tivemos um episódio, às vezes as pessoas, os mais antigos vão lembrar, pela primeira vez, né, depois da redemocratização do país, um partido faz as prévias para escolher o candidato a governador, né? E as prévias era o doutor Wilson, que era um candidato que a maioria do diretório, a maioria dos membros do MDB queria, e havia uma pré-candidatura colocada, que era do então deputado João Leite Schmidt, que queria ser candidato a governador. Como havia uma possibilidade na convenção de vencer, o então deputado federal Walter Pereira propõe, né, ele era o secretário-geral do partido a nível nacional, propõe a realização das prévias internas do MDB. E aí eu fui procurado para poder realizar as prévias lá em Coxim. O que era difícil, porque o doutor Schmidt era de lá. Mas, enfim, eu achava que tinha que realizar as prévias, o partido tinha que decidir e resolvi encampar isso, né? E ajudar lá na realização das prévias. E isso, na verdade, a partir desse momento das prévias, em que o doutor Wilson vence as prévias e passa a ser o candidato do MDB, o time liderado no MDB pelo então deputado João Leite Schmidt deixa o MDB. E a região norte, ele era muito forte politicamente. Então, ele leva todas as principais lideranças. E, naquele momento, eu fiquei, né? Me mantive no MDB, e aí sim, então não era senador ainda, estava voltando à atividade, o Ramos foi a Coxim e falou, olha, nós precisamos de um candidato a deputado estadual. Eu falei, eu ajudo, estou aqui e tal. Não, mas nós precisamos que você seja. Eu falei, mas eu não vou ser candidato, eu não me elegi nem a vereador, como é que eu vou ser candidato a deputado estadual? Enfim, acabei em 94 para poder contribuir, ajudar naquele processo de retorno, porque o doutor Wilson tinha apoio apenas de um prefeito, né? O MDB estava fragilizado. Tinha aquele processo de fundação do PSDB, que teve um racha no MDB, né? O doutor Wilson acompanhou Covas naquele período. Isso foi após. Foi após? Foi após. Então, isso aí, aliás, desculpa, isso foi antes, isso foi em 90. Isso foi em 90. Que ele saiu, acompanhou o Covas, Franco Montoro, né? Que era o time mais alinhado a ele. Mas depois ele retorna. Sim. E é candidato a governador. Em 94, vence as eleições. Se não me falha a memória, na época o Moca era o presidente do MDB. Sim, o Moca era o presidente do MDB. Então, nesse período,
eu me lembro que, terminada a eleição, eu fiquei de quarto suplente, em 94. Então, eu perdia de vereador e também de deputado, que não tinha chance. Eu me lancei 30 dias antes das convenções. Enfim, fiz mesmo para ajudar. Falei, vou fazer, mas eu tive uma resposta positiva da sociedade. Eu fui o mais votado em Coxim, eu fui ali nos municípios da região norte, eu tive uma votação expressiva, onde eu não fui o primeiro, eu fui o segundo. Então, eu na verdade, centralizei a minha campanha em 5 municípios. Né? Eu não tinha condições de fazer uma campanha maior do que isso. E era o objetivo da chapa majoritária, ter uma candidatura regionalizada ali, que firmar novamente uma liderança. Uma liderança. Isso aconteceu. Quando foi em 96, o meu nome para candidato a prefeito era uma coisa natural. Né? E aí, embora eu não era o primeiro também nas pesquisas, nós tínhamos o ex-prefeito, que era candidato, mas, enfim, nós já tínhamos o governo, eu continuei, terminou a campanha, eles me convidaram para vir ocupar uma função, um cargo no governo, eu dispensei, porque eu tinha um bom escritório, né, e uma movimentação grande de clientela. Eu falo que eu tive 2 cargos públicos apenas, os 2 por concurso. Eu fui concursado do Tribunal de Justiça, aliás, o Banco do Brasil não é cargo público, né? E depois concursado e funcionário do Banco do Brasil. Exerci atividade advocatícia durante quase 11 anos, e aí sou candidato e me elejo prefeito de Coxim aos 32 anos, em 1996. 96, primeiro mandato de prefeito. Primeiro, iniciou em 97, 97 a 2000. Fizemos, eu falo assim, ser prefeito de uma cidade, ela te dá uma satisfação muito grande, porque você consegue ver o resultado do seu trabalho. E nós fizemos um mandato, naquela época, eu fui o prefeito melhor avaliado do Estado. Não foi uma vez, eu numa pesquisa da revista Isto É, e junto com o SBT a nível nacional, eu fiquei em segundo lugar com 92,5% de aprovação, era uma aprovação altíssima. Eu falo assim, eu tenho uma gratidão muito grande, mas muito grande para o Coxim. Eu tenho ainda, e não transfiro minha casa, está lá, eu não saio, minha família toda está lá. E essa gratidão foi em função desse fato. A população me deu uma oportunidade. Eu estava há 10 anos apenas em Coxim. E a população, 11 anos. A população me deu a oportunidade de ser prefeito da cidade, uma cidade antiga, histórica, com suas tradições, né, com famílias tradicionais, e eu venço o processo eleitoral. Faço um mandato eu falo assim, de união, né, um mandato em que você traz para dentro, que você soma com a sociedade, um mandato extremamente participativo. Na época, Coxim era reconhecida como a cidade melhor organizada socialmente do Estado, e nós fizemos isso, dando voz à sociedade. Eu falava que tinha 3 pilares no meu mandato: trabalho, né, transparência e participação popular. Muito antes da Lei de Responsabilidade Fiscal, nós tínhamos, que foi um fato inédito, eu fazia um painel, chamava Painel da Transparência, na principal praça, para publicação de quanto arrecadava, de quanto e onde gastava o recurso público, e aquilo fez com que eu chegasse num processo de reeleição muito forte. E aí acabo enfrentando o próprio Dr. Schmidt, né, que tinha sido deputado, secretário de Estado, deputado federal, e acabo vencendo o processo eleitoral como o candidato. Eu fui o primeiro ou o segundo mais votado proporcionalmente do Estado. Eu acho que foi o segundo, teve uma candidatura única em Naviraí, talvez essa tenha tido mais votos do que eu, mas eu fui o segundo, 72% dos votos de Coxim eu tive. E aquilo consolida a liderança política quando você vai para um processo eleitoral. Continuamos no mesmo trabalho, na mesma batida, o segundo mandato. Eu deixo o mandato em 2004. Aí, em 2006 também, eu falo, era mais que natural. Eu me coloco à disposição e sou candidato a deputado. E faço campanha em 14 ou 15 municípios, toda a região. Eu falo assim, eu brinco, né? Daqui, Rochedo, Corquinho, Rio Negro,
Bandeirantes para cima, Bandeirantes à direita, Camapuã, Paraíso, Chapadão do Sul, Costa Rica, né, Figueirão, Alcinópolis, e na linha reta, São Gabriel, Rio Verde, Coxim, Pedro Gomes e Sonora. Então, na época, na minha primeira campanha, eu falava, eu tenho que tirar a leite de pedra, ter muito voto em pouco município para mim poder chegar. E a estratégia deu certo, né? Eu tive uma votação expressiva, 25.691 votos na minha primeira eleição. Isso em 2006? Isso em 2006. Assumo o mandato em 2007, o meu primeiro mandato. Tenho a satisfação de ter sido o deputado com o maior número de projetos de lei aprovados e sancionados. Foi na eleição que o André foi governador. Foi governador. Aí, na parceria, né, sempre nessa relação política construída com o André, com o Moca, com o senador Rames, né, eu viro deputado estadual. Naquela época o MDB fez 5, né, fez 5 deputados. E eu assumo o mandato como deputado, né, fizemos um bom mandato. Na minha reeleição eu já tenho quase 31 mil votos, houve um aumento em função de que você expande, né, a sua liderança estando no mandato. Eu fui ampliando, tiveram vários municípios com os quais nós estabelecemos uma boa parceria e que eu acabei sendo o deputado mais votado, ou o segundo. Aí você vai ampliando a sua relação política por todo o Estado. Me reelejo, aí vem um terceiro mandato, também com quase 36 mil votos, acho que foi o terceiro ou quarto mais votado, em 2014, né? Em 2014. E em 2015 assume o governador Reinaldo Azambuja. E lá, quando nós fomos para o segundo turno, nós decidimos, entre nós que havíamos sido eleitos deputados, apoiar, nós éramos em 10 deputados, entre não só do MDB, do arco de aliança da então candidatura nossa, 9 ou 10. E nós decidimos apoiar o Reinaldo. E na conversa, a única colocação era a presidência da Assembleia Legislativa. E por unanimidade desses 10, escolheram a mim para ocupar o cargo e ser o indicado a ocupar o cargo de presidente da Assembleia. Houve daí esse consenso e eu assumo, né, por unanimidade dos votos, a presidência da Assembleia Legislativa. De 2015, me reelegi depois em 2017, permaneço como presidente 2 mandatos até 2018. Aí é que a história muda. Aí, né? aí tem algumas... Na verdade, a história começa a mudar um pouco antes, né? Isso. Quando a disputa Nelsinho, Delcídio, Reinaldo, né? Que vira esse imbróglio todo. O Delcídio era o franco favorito. Isso. Diz que calçou uma sandália muito alta e acabou perdendo a eleição. É engraçado, o bom da política é que ela não você não consegue contar a história antes. Você só consegue contar a história depois. Você tem alguma previsão, mas era uma campanha em que o Delcídio era o franco favorito, né? E eu não vou aqui fazer as críticas, mas franco favorito, você perde a eleição, você cometeu vários erros para poder perder. Quem ganha é sempre, né, quem erra menos, né? Quem erra menos. Eu brinco, eu falo, como a história é contada pelos vencedores, né? Então a gente acaba não relembrando determinados fatos, mas eu falo que ele teve a eleição na mão para liquidar uma fatura com facilidade no primeiro turno, deixou que a eleição fosse para o segundo, e no segundo turno o Reinaldo vence o processo eleitoral. Então, e nós ficamos com ele justamente por conta dessa situação, da forma como o Delcídio encarava o processo eleitoral. Ele não necessitava de ninguém, ele já estava eleito, né? Então, acabou que ele perde o processo eleitoral. Enfim, aí nesse episódio de 2018, que nós tínhamos também o candidato favorito, já favorito ao processo eleitoral, que era o André, que viria, né, depois dos 2 mandatos que ele fez. Aí, uma semana antes das convenções em que escolheria o candidato, em que homologaria a candidatura do André, ele sofre aquela prisão, né?
em função daquilo, nós aguardamos, né, a decisão de habeas corpus, que demorou, enrolou, houve um recurso para o STJ e, em função dessa demora, tinha que realizar a convenção, tinha o prazo e tinha que substituir a candidatura. Deputado, deixa eu fazer uma pergunta. O senhor é advogado, é um jurista, entende disso. Aquela prisão, ela foi uma atitude política para tirar o André do pleito? Porque não tinha inquérito aberto, tinha uma denúncia, uma prisão preventiva sem habeas corpus. O judiciário estava politizado demais no momento? Naquele momento, nós estávamos vivendo um estado policialesco, né? Eu falo assim, tinha atividade política, ela estava criminalizada. Era uma situação extremamente, aquele momento era um momento difícil. Não havia, naquele momento, olha o que aconteceu. Eu falo isso de forma muito tranquila. Eu fiz a leitura integral de todo o inquérito policial, né, e também da denúncia e dos fundamentos utilizados. O André tinha uma investigação em curso. Isso ocasionou, um ano antes, uma prisão por 6 horas dele, né? Ele foi preso à tarde, de manhã estava solto. E na decisão do habeas corpus, o primeiro habeas corpus que foi impetrado, que liberou ele, o desembargador, que a gente chama assim, era o prevento, né? Desembargador Paulo Fontes, da terceira turma da Justiça Federal em São Paulo, ele disse que não havia motivos para a prisão, a não ser após o trânsito em julgado da decisão, né, de uma decisão que pudesse condená-lo. Não tinha. Por quê? Você tem requisitos para definir, para poder pedir e para o juiz conceder a prisão preventiva, né? Esses requisitos estão definidos em lei. Você tem fundado receio que a pessoa vai se evadir, vai embora, vai sumir, ou ele pode estar criando obstáculo à normal tramitação do processo, ou está coagindo testemunhas, né? Então, não tinha motivos para essa prisão, a não ser depois do normal processamento da ação penal contra ele, né, de avaliação das provas e, no final, ter uma decisão condenatória. Não tinha nada disso. Não tinha sequer a denúncia. Estava apenas no inquérito. Então, para poder justificar essa prisão, disseram que fizeram uma operação onde, numa pequena casa no Indo-Brasil, onde o André guardava os documentos. Quais eram os documentos? Ele faz isso mesmo, toco de talão de cheque, documentos pessoais, documentos anuais de produtor, arquivo morto. Estava guardado, que tinham achado documentos, né? E que esses documentos novos era a motivação jurídica para poder ensejar o novo pedido de prisão preventiva, então, do André. Até hoje, Mariana, esses documentos, que eram documentos públicos no processo, documentos que não tinham, dentro do processo, eles não acrescentavam para este tipo de decisão. Até hoje, nenhuma fase dos processos disse, olha, esses documentos demonstram e provam que houve esse crime. Esses documentos novos, até hoje, entendeu? Então, assim, em função disso, né, o juiz, então, fundamentou, numa decisão de 132 laudas, fundamenta a prisão e determina a prisão. Foi preso. Quando entra com habeas corpus, aí é apenas, eu acho que é uma questão temporal apenas, né? Quando eu digo temporal, o momento do habeas corpus, porque quem vai decidir, o relator que era prevento, que é aquele que tinha dado a decisão anteriormente, que não tinha motivação para a prisão, ele estava de férias. Quem estava era um substituto. Obviamente, o substituto é quase que natural, numa decisão de 132 laudos fundamentada, ele não vai. Ele está ali só para substituir. Ele não mudou a decisão do juiz. Então, teve que entrar com um novo habeas corpus,
um recurso ao STJ. Aí é que demorou todo aquele prazo. Aí, quando esse desembargador voltou de férias, o habeas corpus lá no STJ volta, que ele vai decidir o mérito do habeas corpus, é que ele libera o André. Nisso foi 156 dias. Então, um prazo grande dessa tramitação. Essa é a verdade dos fatos. Mas, enfim, do ponto de vista político, o nosso candidato foi tirado de cena. E aí nós vamos para uma convenção. Na convenção, a Simone, a ministra Simone, ela tinha aceitado, né, colocar o nome dela e dito que ela seria temporariamente para aguardar, na verdade, esse recurso que tinha sido impetrado pelo André para liberá-lo para ser candidato. Não sai o recurso e a Simone não quis manter, porque não era esse o compromisso dela. Certo? Então, ela não manteve a candidatura. Aí nós ficamos numa situação difícil, porque essa decisão de não manter a candidatura já tinha sido feita a convenção e passado o prazo de registro de chapa. Você só pode mudar dentro das coligações existentes. E aí, dentro da coligação, eu brinco, eu falo assim, sobrou quem? Marmitão aqui que tinha que ser candidato. Nós tínhamos que ter um candidato. Não dava, você ficou. Nós lançamos, a Simone, fizemos uma convenção maravilhosa com ela, o povo tudo empolgado na campanha, e aí, daí 10 dias, nós não temos mais candidato. Então, a situação ficou muito ruim do partido. E, na verdade, eu falo assim, Marmitão, eu estou brincando, né? Mas eu assumi a responsabilidade, até porque eu era o presidente da Assembleia, dos candidatos, não podia ser você pegar um candidato a laço naquele momento e não ser uma pessoa que tinha o MDB muito forte no chão, né? Então, que não tivesse esse vínculo partidário, que não tivesse essa relação. Então, foi quando todos pediram, né? Houve uma solicitação, nós temos que ter uma candidatura, e o candidato mais indicado é o Júnior, era presidente da Assembleia, vinha, né, num processo de reeleição como deputado muito tranquilo, né, com uma base muito grande, forte, enfim, tive que abrir mão disso tudo, e isso já depois das convenções, a 43 dias da eleição. A 43 dias da eleição eu decido ser candidato a governador. É uma mudança, é um cavalo de pau de 360 graus. 360 graus. A Mariana quer trazer alguma notícia aí da internet, Mariana? É só pra gente dar um oi aqui pra galera que tá acompanhando aqui no YouTube. Deixa eu puxar aqui. A Wanda Faria, bom dia, grande deputado Júnior Mock. Anderson Martini de Almeida, parabéns, deputado. A Wanda de novo, sempre foi um grande gestor. Nelson Batistotti mandou palminhas. Fábio Edir dos Santos, bom dia, deputado, parabéns pelo seu trabalho. Gustavo Nakazato, também palminhas. Juliander Arnal, Antônio Silva, bom dia. Carla Bernal, bom dia. Wanda de novo, Júnior Mock mostrou quanto total fidelidade ao partido nesse processo. Deixou sua reeleição a deputado garantida para atender o partido, mas isso só te fez crescer politicamente. E o Zene Rolansbach também está marcando presença aqui, todos assistindo e nos acompanhando pelo YouTube, deputado. Um abraço, agradeço a todos aí que estão enviando as suas mensagens, sintonizados aqui na emissora, ouvindo a nossa entrevista. Um abraço a todos. Enfim, isso aí, para mim, a hora que você muda a chave, e eu conto uma história que é muito real, eu fui, era um sábado, dia 10 de agosto, véspera do dia do advogado, que era dia 11. Eu tinha 2 compromissos. Eu fui a Alcinópolis de manhã, nesse dia, onde havia uma reunião dos 13 sindicatos rurais da região norte, e lá em Alcinópolis, juntamente com o presidente da FamaSul, que eles iriam declarar apoio a deputado estadual, a mim, e a deputada federal, a Tereza Cristina. E nós fomos, eu e a Tereza, a Alcinópolis para obter a declaração de apoio. O processo eleitoral já tinha começado, né? E eu candidato a deputado. Então fui a Alcinópolis
E ao vir de Alcinópolis para Coxim, porque à noite em Coxim, eu fui presidente da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil também, em Coxim, além das outras atividades e tal. E lá, à noite, eles iam fazer um jantar dançante para os advogados, em homenagem ao dia 11, que era no domingo, e iriam me homenagear. Olha, você vem, porque nós vamos estar a região toda, os advogados, vai ter lá uns 200, 300 advogados, e você vai ser homenageado em função de ter sido presidente da subseção. Então eu fui a Alcinópolis, eu vinha vindo na estrada entre Alcinópolis e Coxim, e quando eu passo, né, em frente, meu pai, a 15 quilômetros de Coxim, no sentido Alcinópolis, era a propriedade do meu pai e dos meus tios, que venderam depois. Um deles ainda está lá, um dos tios. Eu passo, né, e a placa, o nome da propriedade é o mesmo, chama-se Fazenda Bom Jesus. Eu passo lá e meu pai faleceu em 2012. E eu passo, eu me lembro que tinha o motorista e o meu assessor junto, o Toninho. Eu falei, nossa, que saudade que me deu do meu pai. Nossa Senhora. Aí eu ainda brinquei com o Toninho, eu falei, nós vamos à noite no jantar, amanhã e nós temos uma reunião lá no apartamento, lá da Simone, da ministra Simone, né, para decidir o que nós vamos fazer. E eu falei, amanhã, Toninho, nós vamos sair 7 horas de Coxim, mas eu vou acordar umas 5 e vou até o cemitério, quero ir lá no túmulo do meu pai, fazer uma oração, conversar um pouco com ele. Vocês não precisam ir, não. Vou levantar, eu vou sozinho, depois eu pego vocês para nós irmos embora. E eu vou, acordo de manhã e vou ao cemitério. E justamente eu falei, eu sei que eu vou ser pressionado a tomar uma decisão, né? E decisão, por mais que você vai ouvir muitas pessoas, mas ela é um ato solitário, né? É uma decisão que cabe a você, a análise é tua. Você ouve muita gente falando, ou você assume, você é louco, você não sei o quê, um de um lado, um do outro. E eu fiz isso, ouvi várias lideranças, chamei 20 e poucos, um de cada município, assim, importante para mim, que eram meus amigos, para ouvir. Um falava uma coisa, outro, você não deve nisso, né? Então, e cada um movido por um interesse e por uma análise, né? E eu lembro que eu pedi, eu falei, pai, onde quer que o senhor esteja, eu quero que o senhor esteja comigo, né? É um ato solitário, eu vou ter que tomar uma decisão que vai impactar na minha vida, né? Nas minhas ações. E assim foi. Vim embora para Campo Grande. E aí, enfim, essa reunião ocorreu, foi quando a senadora disse que não seria candidata, né? E aí veio uma pressão danada. Naquele momento, isso foi no domingo, eu disse não, resisti, não dá para vocês me pedirem isso agora. Aí, quando nós saímos dessa reunião, à noite, eu chego em casa e aí eu ouço muitos líderes nossos de interior de partido reclamando, xingando que nós teríamos candidato, ou que nós iríamos dar a candidatura ao vice, que então era o Sérgio Arfucci. Como é que nós, o MDB, ia entregar essa candidatura, que nós... todo tipo de comentário, que nós nos vendemos, que nós... Não. A revolta geral. A revolta geral. Eu chego em casa, eu falei, nossa, liguei para o Ulisses, que então estava dentro do MDB, ele era membro do diretório, falei, Ulisses, dá um pulo em casa, você posso. E chamei meu filho. Falei, filho, você está onde? Na época o Lucas tinha uns 22 anos, entrei. Vem aqui em casa, o pai quer falar com você. Aí chamei os dois, falei assim, olha tudo que eu estou ouvindo. Ainda o Ulisses brincou, falou assim, isso porque com vocês ainda respeita, olha como é que eles xingam aqui. Aí foi quando eu falei, olha, faz o seguinte, vocês dois têm uma missão. Amanhã vocês vão até o André, lá no presídio, conversem com ele e falam que eu estou avaliando a possibilidade de ser. E aí, com base nisso, eles foram, conversaram,
com ele, e aí fui para uma outra reunião com a equipe terça, porque nós estamos perdidos, ia ter ou não ter, o que nós queríamos, né? É um terremoto, né? Um terremoto. Aí defini, eu já tinha, depois eu falo assim, acordei na terça cedo, falei, não, vou ser candidato e pronto. E acabei tomando essa decisão junto com os companheiros, e assim, depois de tomado, parece que eu tirei um peso nas costas, virei candidato, vou cumprir minha missão. Eu lembro que eu pedi ao partido apenas, eu quero que vocês, eu tenho um programa eleitoral, me arrume o ônibus, que eu vou fazer o Expresso 15, vou correr o estado, vou em todo, quero ver se vou nos 79 municípios, uma equipe que vá dentro do ônibus, eu chego, a equipe está lá me esperando e nós vamos caminhar na cidade de manhã à noite. Onde nós vamos de manhã, a gente caminha no comércio todo, conversa com todo mundo. Onde nós vamos à noite, nós fazemos a reunião, enfim. E assim foi feito, foram 43 dias e eu tive a satisfação, eu falo, de ter 12,5% dos votos do Sul Mato Grossense. 153 mil votos em Campo Grande. Muito voto. Então, assim, eu sempre que tenho a oportunidade, eu agradeço a cada cidadão campograndense, a cada cidadão sul-mato-grossense que depositaram a confiança do seu voto em mim. Bom, só para 153 no total, né? Uhum. Só para deixar isso claro, não só de Campo Grande. Campo Grande foram 57, se não me engano. Mas, enfim, no mesmo percentual, praticamente, dos municípios, quase que como um todo. Então, foi uma campanha propositiva, foi uma campanha de quem, embora não tinha se preparado para ser candidato, conhecia o Estado. Né? Como presidente da Assembleia esse período, eu gosto muito de discutir orçamento, né? De discutir as políticas públicas. Então, todas elas tinham clareza que se eventualmente eu viesse a ser governador daquilo que eu gostaria e entendia que deveria ser feito pelo Mato Grosso do Sul. Cumpri minha missão, deixei, volto depois do mandato, continuo presidente da Assembleia, né, até janeiro, quando entrego o cargo de presidente e o mandato de deputado. Deixo o mandato, volto para a advocacia. Né? Não fui atrás de muitas pessoas, e eu acho que é isso que é importante. Eu não crio dificuldade para vender facilidade, como muitos fazem. Né? E não era esse o objetivo. Muita gente na campanha fala, não, isso daí está acertado, é para ser isso, para ser aquilo. Não, fui candidato para ser candidato. Quando eu decidi ser, é para ganhar a eleição. Soldado do partido. Soldado, nós estamos à disposição. Terminou. Voltei, eu lembro que eu entreguei o mandato no dia 31 de janeiro, falei, dia 4, que era segunda-feira, eu vou estar no meu escritório. Aconteça o que acontecer. E graças a Deus deu certo, ficamos aí 4 anos fora no exercício da atividade, muito bom, porque eu pude estar do outro lado da mesa, depois de 3 mandatos, 12 anos consecutivos como deputado, 8 como prefeito, foram 20 anos. Estar fora e poder entender do lado de cá, porque você fica muito tempo do lado de lá e às vezes você deixa de ter cria uma visão distorcida. E a visão um pouco distorcida. E para minha surpresa, e aqui eu faço sempre um registro de agradecimento aos servidores públicos, quando eu saí, foram vários, na verdade foram 16 sindicatos que me procuraram, sindicatos de servidores públicos, no sentido de contratar o meu trabalho para acompanhá-los. Né? Nós tivemos alguns embates jurídicos aí, no sentido de representá-los juridicamente perante as questões que eles tinham junto ao governo do Estado, pela experiência do Legislativo, da tramitação de projetos e tudo, enfim. E isso foi muito bom, eu pude construir uma relação pessoal, né, com a maioria das lideranças sindicais, diferenciada, né, daquele que teve uma experiência do lado de lá, mas do lado de cá teve o acolhimento e o apoio. Então eu agradeço sempre, foi o início, porque para você iniciar, eles me deram todo, o primeiro ano meu, eu falei, de advocacia, no retorno nas atividades, eu construí uma relação muito boa, né, com as lideranças sindicais dos servidores públicos estaduais. São 7h47. Deputado, a sua assessoria me pediu para liberá-lo às 7h45, já passei 2 minutos.
Nós não falamos do mandato atual, mas eu não vou falar do mandato atual, vou passar a palavra para o senhor se despedir, para ficar o compromisso de uma nova volta, para a gente falar aí dos novos tempos, novos projetos futuros, 2024. Já não é mais presidente do MDB, tem um monte de assuntos ainda para ser discutidos. Mas eu já vou fazer o compromisso contigo para uma nova volta daqui a uns 30 dias, para a gente retornar aqui para conversar. Quero agradecer a gentileza da sua visita, agradecer a sua assessoria que disponibilizou a agenda. Mas, enfim, a gente tem muita história para contar. E eu gosto de fazer isso, deputado, de contar a história, porque a população precisa saber, né, como é que foi, quais são os bastidores, como é que aconteceu, o que chega aqui é projeto, o que vai, aquele negócio. Eu acho um pouco impessoal. Né? As pessoas precisam conhecer que os políticos... Aliás, as pessoas acham que político trabalha pouco e ganha muito. E é exatamente o inverso. Né? Trabalha-se muito no mandato. Quando você se dispõe, né, e você tem, primeiro é a vontade, o desejo de representar o que não é fácil, né? Eu trabalho muito, eu começo 6h30, 7h30, 8 horas sempre, 7h30, 8 horas é a minha primeira agenda, todos os dias, né? Eu não deixei a advocacia reduzir, né? Tenho parceiros que tocam, mas é atividade profissional. Se fosse decidir só pelo aspecto financeiro, Mariana, confesso para você que eu ficaria na advocacia. Eu consegui retornar, depois de 3 anos consolidar, ter uma carteira de clientes. Eu tenho meu filho, né, que é advogado, e a gente tem uma parceria estratégica grande em várias ações. Então, eu confesso que a advocacia e as outras atividades, do ponto de vista financeiro, elas são mais rentáveis. Aí se fala assim, não, mas você não ganha bem? Sim, o deputado tem um bom salário. O problema é que também as solicitações são muito maiores. Quando você está na iniciativa privada, você não tem esse compromisso. Hoje, qualquer atividade, o cidadão pede para a festa do batizado, o cidadão pede para a feijoada em troco de o cidadão pede para o bingo, o cidadão pede para isso. E nós não temos essa verba. Isso é do bolso e por conta da relação pessoal de amizade. E principalmente no meu caso, eu sou um deputado muito acessível. Eu não tenho, o meu celular é o mesmo número desde que eu era prefeito. Eu brinco, eu falo assim, lá em Coxinha o cachorro lá toca o meu celular, porque até ele sabe, né, o número. Mas é normal. E eu não deixo de atender, ou não deixo normalmente agora, porque com o WhatsApp, de responder. Eu chego à noite, às vezes até meia-noite, tem em média de 100 a 120 mensagens todos os dias, né, com algum problema, alguma indicação. E a sensibilidade que você tem, principalmente em caso de doença grave que o cidadão precisa, você não tem como não ajudar. E aí isso você ajuda, é do bolso. Então você tem um custo do mandato muito grande. E isso, na verdade, quando você chega no final do mês, você faz as contas, não sobra nada, tá? Ou menos, né? Menos zero. Mas, enfim, é o prazer, a satisfação de poder construir uma história e deixar um legado, né? A vida de todos nós, eu falo que é o tempo entre o dia que você nasce e o dia que você morre. A diferença de um para o outro é o que você faz nesse período. Então, deixar um legado, deixar um trabalho sério, um trabalho cristalizado, que as pessoas olhem, enxergam, lembram, tem como referência, que eu acho que é o importante na vida de todos nós. Então, eu venho aqui aí para falar desse mandato, do nosso retorno, das nossas pautas que são importantes. Ó, dia 18, nós aprovamos ontem, em primeira, o projeto Mato Estado do Pantanal. Vou dizer a importância disso, né? Não só no cenário local, mas no cenário mundial, na atratividade que isso pode gerar em termos de investimentos para o turismo e tal do nosso estado. Vem tratar aqui da nossa briga e polêmica. Estamos agora encaminhando uma solução da questão da BR-163,
né, da não execução da duplicação. Nós vamos falar aqui de uma coisa importante. Nós estamos numa grande discussão na questão dos consignados para os servidores públicos do Estado, né, onde a taxa é muito alta, os servidores estão com a vida comprometida em função dos empréstimos consignados, não é só dos reajustes que são abaixo, né, ou não correspondem às suas expectativas. Nós temos uma outra pauta importante, nós vamos fazer uma audiência pública dia 18, que é o impacto dos acidentes do trânsito nas nossas vidas, e a gente demonstra no custo das políticas públicas que nós temos que ter algumas medidas, principalmente na educação para o trânsito, fiscalização, nas questões de engenharia, para que a gente possa reduzir. Isso é falar de saúde pública, que o impacto é muito grande, de segurança pública. Então nós vamos começar nós estamos discutindo, e dia 18 nós faremos agora uma audiência pública sobre esse tema, e também sobre as questões relacionadas ao fortalecimento da regionalização de saúde no Estado, para a gente poder ter menos fila realmente, para a gente fortalecer regionalmente, para poder não sobrecarregar, né, a estrutura de saúde da nossa capital, da nossa querida Campo Grande. Enfim, isso tudo fica para uma próxima discussão. Um grande abraço, obrigado pela oportunidade, obrigado a todos vocês que estão aí sintonizados ou conectados, ouvindo a nossa entrevista. Coloco sempre o nosso mandato à disposição, e podem ter certeza que trabalhamos muito, nos dedicamos muito para poder construir um Estado melhor para você, para cada cidadão, e deixar aí um legado a toda a população. Um grande abraço, que Deus nos abençoe a todos. Obrigado, deputado. Vamos ao nosso break, enquanto a gente se despede do deputado, e voltamos já já. Daqui a pouco, a gente volta com mais músicas, aqui na Nova 106 FM. Bom dia! Bom dia!